Boa tarde, caros alunos e professora. O meu nome é Rui Belo e hoje venho contar-vos um pouco sobre a minha vida e a minha poesia. Espero que gostem desta viagem pelo meu universo literário. Nasci a 27 de fevereiro de 1933, em São João da Ribeira, no concelho de Rio Maior. Durante a minha vida, dediquei-me à escrita e à reflexão sobre o mundo e a existência. Estudei Direito e Filologia Românica e cheguei a trabalhar como professor e tradutor. Infelizmente, parti deste mundo cedo, em 8 de agosto de 1978, mas a minha obra continua viva. A minha poesia foi influenciada por autores como Fernando Pessoa e a literatura espanhola. A relação entre o cotidiano e a metafísica, a reflexão sobre o tempo e a condição humana são marcas do meu trabalho. Algumas das minhas obras mais conhecidas incluem Aquele Grande Rio Eufrates, Boca Bilíngue e Toda a Terra. A minha poesia é marcada por um tom introspectivo e melancólico. Gosto de explorar o tempo, a morte, a religião e a identidade. A minha escrita é acessível, ao mesmo tempo profunda, procurando captar a essência da existência humana. Nos meus poemas, utilizo muitas imagens e figuras de estilo, como a anáfora, a literação e a metáfora, criando ritmos e musicalidade que envolvem o leitor. A minha linguagem, apesar de simples, carrega uma carga emocional forte. Agora, permitam-me partilhar convosco alguns dos meus poemas. Ouçam com atenção e sintam cada palavra. Poema Esta Rua é Alegre começa por nos enganar um pouco. Pelo título, parece que vamos ler algo feliz, mas à medida que avançamos, percebemos que a alegria da rua não vem dela própria, mas sim do estado de espírito do sujeito poético, ou melhor, da forma como ele escolhe ver o mundo. Na primeira parte do poema, temos uma descrição aparentemente simples: uma rua, um ambiente matinal, a chuva que passou e o nevoeiro a levantar-se. Mas logo depois, o sujeito poético desfaz essa ideia. Afinal, não é a rua que é alegre, mas ele próprio. E ainda assim, ele questiona se é mesmo alegre ou se simplesmente usa essas palavras para dizer alguma coisa. É como se estivesse a refletir sobre a própria escrita e sobre a dificuldade de expressar sentimentos de forma direta. Aqui entra uma das marcas da minha poesia, a reflexão sobre a linguagem e o ato de escrever. O sujeito poético não diz o que sente de forma direta, mas usa o que sente para construir o poema. Essa ideia aparece claramente quando ele afirma que não costuma dizer o que sente, mas sim aproveitar isso para dizer algo maior. Os recursos expressivos são fundamentais para dar ritmo e profundidade ao poema. A repetição da palavra alegre cria um contraste quase irónico com a incerteza e introspeção do sujeito poético. A metáfora do momento a ser salvo reforça a ideia de que a escrita é uma forma de resistência contra a passagem do tempo e a perda da experiência vivida. A referência ao pensamento como algo que também destrói a vida mostra como a reflexão constante pode afastar-nos do presente. No fundo, este poema não fala apenas sobre uma rua ou sobre um momento específico, mas sobre a relação entre a realidade, a escrita e a forma como interpretamos o que nos rodeia. A frase final, o mais é só comigo, e com a subjetiva forma como passo a minha vida, deixa isso bem claro. Cada um vê o mundo de forma diferente e a poesia é a tentativa de captar essa percepção única. Chegamos ao fim desta apresentação. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre mim e sobre a minha poesia. A literatura é uma forma de compreendermos a vida e cada poema é uma janela para novas percepções. Obrigado por me ouvir. Boa tarde, caros alunos e professor. O meu nome é Nuno Judes
e hoje venho falar-vos um pouco sobre a minha vida, a minha obra e a minha forma de olhar para a poesia. Espero que esta viagem pelo meu universo literário vos intrigue e inspire. Nasci em 1949, na cidade de Mexilhoeira Grande. A minha paixão pela literatura levou-me a estudar filologia românica e a dedicar-me à escrita, ao ensino e à crítica literária. Ao longo da minha vida, publiquei vários livros de poesia, romance e ensaio, sempre procurando compreender e questionar o mundo através das palavras. A minha poesia é influenciada pelo cotidiano, pela filosofia e pela metáfora como forma de compreensão do real. Gosto de explorar temas como o tempo, a identidade, a memória e a própria escrita. Algumas das minhas obras mais conhecidas incluem A Condição das Máquinas, O Mecanismo Romântico da Fragmentação e Meditação sobre Ruínas. A minha poesia não procura respostas definitivas, mas antes questionar e refletir. Uso imagens simbólicas, um tom filosófico e uma estrutura narrativa que desafia a forma tradicional da poesia. É uma escrita que convida o leitor a pensar, a interpretar e a sentir. A relação entre a linguagem e a realidade é uma preocupação constante na minha obra. O poema é um espaço de experiência onde as palavras são mais do que meros signos. São pontes para um entendimento mais profundo do mundo. Agora, permitam-me partilhar convosco alguns dos meus poemas. Escutem-nos com atenção e deixem-se levar pelo ritmo das palavras. No poema Contas, mergulho na experiência intensa de um encontro amoroso, onde o tempo parece suspenso e a noite se prolonga indefinidamente. O cenário noturno serve de metáfora para um momento de entrega e descoberta entre duas pessoas. Através de imagens celestes e marítimas, o poema constrói uma narrativa de viagem e imersão no outro. A ausência de luz no céu contrasta com a luminosidade encontrada no olhar da pessoa amada, sugerindo que o verdadeiro brilho vem da relação entre os amantes. O tom do poema é simultaneamente romântico e contemplativo. Existe uma dualidade entre a vastidão do universo e a intimidade do encontro, entre o desejo de explorar e o repouso encontrado no outro. A noite sem fim simboliza a intensidade do momento, que se torna eterno na memória. Entre os recursos expressivos mais marcantes do poema, encontramos a metáfora, que transforma o corpo da pessoa amada numa ilha desejada e num oceano a ser navegado. A repetição da palavra noite reforça a ideia de continuidade e envolvimento, enquanto o verso final, desfiando um terço sem Deus nem tabuada, sugere uma entrega quase religiosa, mas sem dogmas ou regras. No fundo, Contas é um poema sobre a fusão entre amor e infinitude. A viagem descrita não é apenas física, mas também emocional e espiritual. E, tal como uma noite sem madrugada, deixa no leitor a sensação de que certos momentos nunca terminam verdadeiramente. Chegamos ao fim desta apresentação. Espero que tenham apreciado esta reflexão sobre a minha poesia e sobre a forma como podemos olhar para o mundo através das palavras. A poesia é um espaço de liberdade, onde cada um pode encontrar o seu próprio sentido. Obrigado pela vossa atenção